Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e Gebelx. Previdência e seguro de pessoas. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nossos Dois Toques desta quinta-feira e noite de decisão para o Internacional, né? O Internacional que precisa pelo menos de um empate, ou seja, para se manter vivo com a possibilidade de classificação para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Já que o Tati deu ao Reds ontem 7-2. E aí, a situação do Inter, embora defenda dele, mas extremamente preocupante. O que é o contrário, né? Joga às 21 horas, mas bom, dói mesmo, não tem, Deus que não pensa, uma combinação terrível aí, podemos de resultados para que possa perder essa vaga aí, a fase de mata-mata da América. Nosso programa hoje um pouco mais curto, né? Em função exatamente que a partir das 21 horas inicia aí o Internacional, jogo decisivo para o Internacional na Libertadores da América. Nos dois jogos de hoje com Caco da Mota e Flávio Fiorin. Internacional, um jogo dramático, dá para definir assim, Caco e Fiorin. Boa noite, Fiorin. Boa noite, Cadu, pessoal de casa. Realmente muito dramático o jogo para o Internacional. A situação que o Inter mesmo criou, ele tem que sair disso aí. Vai ter que dar um jeito. E a escalação do Internacional, daqui a pouco o Cadu vai trazer a escalação do Inter, já confirmado, é de um time muito próximo daquele Inter vitorioso na época do Campeonato Brasileiro, porque tem o Caio Vidal e agora acrescentado ao Tyson, tendo um dos seus principais atacantes, ou é Thiago Galhardo ou Yuri Alberto, no caso é o Thiago Galhardo, e acredito que se tivesse o Patrick, jogaria o Patrick também. O Patrick está machucado, é o Inter mais forte, com algumas surpresas. E até tu comentava, né, Caco, ali fora do ar, me permita aí, claro. Seria um time, se aqui estivesse, claro, sendo não entra em campo e não joga, mas seria um time bom para o Abel colocar em campo esse aí, né? Uma escalação ideal. Fora do ar, eu acredito que o Abel teria colocado esse time, talvez diferente, ele colocasse, ele gostava mais do Yuri Alberto. Se bem que o Galhardo estava voltando de lesão naquele período ainda, né? Mas seria com o Yuri Alberto, o Tyson, ele já não usava o Maurício, né, Cadu? Quem usa mais o Maurício é o Maurício era pouco aproveitado, é verdade. Vamos ver a escalação? Vamos ver a escalação. A gente tem na tela a escalação. Esse que é o time que o Inter enfrenta daqui um pouquinho, né? Tá o Sarabia no time. O Olímpia lá no Paraguai. Vamos para a tela aí, a escalação do Internacional, para que a gente possa analisar aí. Então, essa escalação do Internacional, Marcelo Lomba, a volta do Saravia, né, como titular, o Lucas Ribeiro, também no lugar do Zé Gabriel, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Tyson, que em função aí a sua possibilidade, suas condições legais de jogo para a Libertadores, Caio Vidal, Palácios e Thiago Galhardo. Tá aí. E na reserva o Daniel, Rodinei, Heitor, Zé Gabriel, Rodrigo Lindoso, Johnny, Lucas Ramos, Praxedes, Nonato, Maurício, Marcos Guilherme e Yuri Alberto. Mas não era a ideia dele botar esse time aí, né? Mas era a ideia de quem, então? Do treinador não era colocar isso aí. Pelo 7-2 de ontem, não era esse time para entrar. Não, ontem era uma especulação. Né? É que se empatasse o jogo de ontem, ele poderia até perder. Ia poupar a gente pro Grenal. Aí ele poderia ganhar o último jogo e tá, porque ele está pensando também no Grenal. Mas o Inter tem que esquecer o Grenal. A coisa mais importante para o Internacional é a Libertadores. Claro que o Inter não ganha um título desde 2016, isso é muito importante para o Internacional, para sua autoestima, mas não pode ficar fora da próxima fase. A gente não sabe até onde o Inter vai chegar. Até porque mas não pode ficar de fora ganhares um Grenal, tu ganhares um Campeonato Gaúcho, tu perder, ou seja, isso aí acontece todo ano. E como você diz, o Campeonato Gaúcho serve apenas, claro, é bom para quem ganha, é horrível para quem perde, né? Mas tu ficar fora, se o Internacional passar por uma situação como essa, ou seja, de um grupo extremamente, Olha, eu não gosto de usar esses termos, mas é ridículo esse grupo do Internacional. E o Internacional hoje está ameaçado de ficar fora. É o grupo mais fraco. Não, fraquíssimo. Imagina perder. O desequilíbrio do grupo é a atuação do Inter, porque todos os outros estão confirmando o quão ruins eles são. Se perder, os outros dois vão jogar entre eles na última rodada, vão fazer um jogo camarada e deu. Aí tá morto. Isso é evidente. É complicado. Agora, a questão que chama a atenção é que o Internacional, seus 2 jogos fora, não venceu. Perdeu para o Reds na estreia e depois perdeu para o Tátira. Nem empatou nenhum jogo empatou. Fora. É isso que preocupa. E a altitude não é desculpa porque o Olímpia foi lá e ganhou. Mas a situação é outra. O que me preocupa não é nem tanto esse retrospecto. É aquilo que eu tenho falado aqui, escrevi até no meu blog, no cacodamota.com.br hoje, que é justamente que na hora da verdade, nessa pressão, esse grupo acaba se complicando.
E é uma trajetória que vem ao longo do tempo. Os jogadores mudaram. Tá, mas invariavelmente o esqueleto, os principais estão ali. E se cobra do Zé Gabriel, se cobra às vezes do próprio Yuri Alberto, ou do Moisés, que realmente eu não vejo tanta qualidade no Moisés. E por que se complica? Mas o esqueleto é o Rodrigo Dourado, o Vitor Cuesta, é dos melhores jogadores que tem que se cobrar nessa hora. Esses caras são acostumados com jogos importantes, por que se complicam? Mas é Bate o pavor, o nervosismo, o que acontece? É aquela coisa assim que tu tá batendo na porta, fazer o barulhinho aqui, desculpa o pessoal do som, do áudio, mas tá batendo na porta para passar de fase, para buscar um título e não consegue. Que a coisa é tão fácil que você acaba se complicando. Mas não dá para encarar assim, né, Fiorinho? Ninguém, no futebol profissional, tu não pode encarar que a coisa seja fácil. Principalmente em Libertadores. O grupo era fácil. Mas não pode. Teoricamente. Tu não pode encarar dessa maneira. O Internacional, olha, teve aquele resultado negativo exatamente porque existiu uma certa soberba no Internacional achando que iria ganhar o natural. Agora, o profissional não pode encarar o jogo. E pensando no Grenal. Pensando no primeiro Grenal, ou seja, aí porque tinha goleado aqui, achou que talvez vencesse o natural. Fez um gol e aí quis nem administrar. E aí acabou sofrendo essa derrota. Mas vamos ver a classificação do Internacional. Como é que o Internacional se encontra hoje, antes do jogo? Olha a classificação aí, né? Complicou em função dessa vitória, que era esperada, a vitória do Táchira diante do Al Riyadh, né? Olha aí, ó. Foi a 9 pontos ganhos. Deportivo Táchira, o Internacional com 6 pontos ganhos, o Al Riyadh com 6 pontos ganhos e o Olímpia com 6 pontos ganhos. Ou seja, esse era um grupo porque era para o Inter estar disparado. O empate não é ruim natural, hoje. Tu vê que a tabela... O empate... Não é ruim. O Inter vai a 7, goleia o Always aqui na volta. Não, Fiorinho, o empate é goleada para o Internacional nessa situação. Claro, mas tu vê que a tabela ela indica ainda o que é o grupo. O que está destoando é o Internacional. Porque se ele ganha, ele é líder. Mesmo com tudo que ele fez pelo saldo, ele é líder. E aí ele tem tudo para na última rodada de novo ganhar do Always Red. Pode até empatar daí. Mesmo que o Táchira ganhe de novo. Não, mas mesmo que o Táchira ganhe de novo, ele é campeão do grupo. Ele vai confirmar o que era a tendência, mas de uma forma sofrida. Né? O problema é a pressão. Tu pega 4 aspectos do futebol. A base do futebol é a técnica, que alguns jogadores do Inter têm muito, alguns têm deficiência técnica. A parte física, o Inter não está tão mal assim. Eu acho que está. Não está, ele está correndo errado nos últimos jogos. Bom, ele não está mal. Se diz que quando o time está errado, o time está errado. Mas a parte física, a tática está em evolução. A tática do Ramires não é ruim, o jogo de posição não é ruim. O principal aspecto é desses 4, o quarto é a parte mental, psicológica. É aí que o Inter tem que ter confiança. E eu acredito que isso está centralizado no jogador. É o Tyson que vai trazer essa confiança para o Inter. Só que essa vitória de ontem, embora ela fosse esperada, essa vitória de ontem, ela impactou. Não tem como não impactar o grupo do Internacional. Está aí, os números estão aí. Botou o Inter no paredão. Exatamente, botou o Inter no paredão. É um time primário esse Então, por isso, agora, tu não pode jogar... Tu não pode querer... É aquela história. Se jogar pelo empate, está perto da derrota. Se o Internacional quiser administrar um empate para vir decidir em casa, olha... E aquilo que tu diz, esquece o Grenal de domingo. Vai pensar no Grenal de domingo se tu conseguir um resultado positivo, né? Porque também, se não conseguir um empate que seja, por isso que eu vi empate pro Internacional é goleada, porque vai decidir com o Al Riyadh aqui, ficando aí com possibilidade, inclusive, da primeira posição. Né? Perfeito. O que o Inter tem que fazer, né, Fiorinho, é parar de tomar gol. Se não tomar gol, no mínimo vai empatar. Porque o Inter saiu em partida, no Grenal, um exemplo. Né? Contra o Táchira lá fora, um exemplo. Saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado. Como diz o Cadu, quer segurar o resultado, está mais propenso a perder do que conquistar um resultado positivo. O Inter ele é muito propenso a atacar e fazer gol. Ele vai conseguir marcar gol. Acho muito difícil o Inter não marcar gols no Olímpia. O problema é se tomar gol. Mas essa é a proposta de times, de técnicos que têm essa mecânica de jogo. Era a mesma coisa que o Cudê, são semelhantes. Ou seja, aquela filosofia. Não, eu não me importo de tomar 2 porque eu faço 4. Mas daqui a pouco a realidade não passa a ser essa, né? Mas tu faz 1 e toma 2, tu perde. É difícil. Tem acontecido isso. Tem que tomar cuidado com isso. Agora o meio-campo ele está mais equilibrado. É o melhor meio-campo do Inter hoje. É o Rodrigo Dourado, o Edenilson e o Tyson. E aí na frente tu pode mudar o que tu quiser. O que o Tyson pode agregar em relação a esse jogo? O Tyson no primeiro jogo, no jogo contra o Olímpia, né, ele deu outra dinâmica de jogo internacional. Foi aquela goleada. Já no jogo contra o Táchira, não foi tanto assim.
Não foi tanto assim. Embora o time tenha ido mal todo, né? Fez aquele gol, foi um gol de pênalti, né? Inclusive, mas o Internacional não... Tanto é verdade que sofreu, né? Uma derrota, inclusive, de virada. Acho que teve ali um pouco também de conforto de que tinha um Grenal, o Inter tinha goleado o Tátira. Não digo, estamos falando em soberba, eu não vejo isso. Eu acredito que o Inter fez aquele gol... Eu falei. Talvez um excesso de confiança. Excesso de confiança. Exato, que é um pouquinho de salto alto, mas não menosprezando o adversário, mas pensando que, tocamos 4-0 nos caras, hoje a gente está na frente, dá uma relaxada. A vantagem que a gente construiu, agora vamos... E para os caras era a Copa do Mundo, né? Agora a escalação do Olímpia é interessante também. Mudou bastante aquela ruindade que jogou aqui, né? Eu acompanhei todos os jogos desse Aliás... E o Olímpia está com uma escalação interessante. O Caco está valorizando o Olímpia, não? Me perdoe... Perdoa o Benítez aí, que é nosso assíduo telespectador, o futebol paraguaio tem decaído muito nos últimos anos. Não, mas eu falei com o Benítez, ele sabe disso, e o Benítez tem muita... Ele não fala... O próprio Cerro Ele tem muito respeito pelo Olímpia, mas ele é muito defensor, mora aqui, vive aqui, defensor do Internacional. É claro que ele não vai estar torcendo para que o Olímpia perca, jamais. Ele começou a carreira dele lá, mas ele vai ficar muito feliz se o Inter classificar... E, infelizmente, dessa forma, o Inter ganhando do Olímpia vai tirar o Olímpia. Agora, se pudesse classificar os dois, era tudo que ele queria. O time de hoje é diferente daquele que tomou 6 aqui, né? É diferente, não tem o Diego Polenta, o goleiro já é o Aguilar, que é paraguaio, não é o uruguaio, que eu não sei se é bruxo do técnico, que é uruguaio. O time é um time fraco, esse time do Olímpia, mas não dá para desconsiderar a tradição do Olímpia. O Olímpia é tricampeão de Libertadores, é campeão mundial, então não dá para desprezar. Não, né? não pode. Tem camisa em termos de Libertadores. Mais que o seu. O time é fraco, né? Mas tá na briga, meu amigo. E aí, Libertadores é assim, enquanto tu ganha, tu vai acreditando, vai ganhando, vai ficar com confiabilidade e vai crescendo na competição. Bom, o Olímpia tomou isso, daí, mas está numa disposição agora de disputa de novo. Está em condições de igualdade com o Internacional. O ABC Color, que é o principal jornal do Paraguai, essa semana, durante a semana toda, na véspera do jogo, coloca essa partida como o jogo do ano do Olímpia. É a Copa do Mundo do Olímpia. Mas quem é que ressuscitou? O próprio Internacional pode ressuscitar o Olímpia. É verdade. Mas é que a vitória deles fora de casa, lá na Bolívia, foi o que deu um gás pro Olímpia, né? Que é um pouco da tradição, é aquilo. Ele se não tivesse vencido, esse era um jogo para cumprir tabela pro Olímpia já fora. Quer dizer, o Internacional agora vai enfrentar um time que vai jogar a vida e um time que pode ser um time fraco, mas que tem tradição sim em termos de Libertadores da América. Agora, bola por bola, se o Inter conseguir jogar o que tem jogado dentro de casa, pelo menos um pouquinho menos até, ele vai ter uma vitória natural para cima do Olímpia. Mas essa o problema é a pressão, é o medo de bola uma jogada errada, é tomar um gol no início e se atrapalhar. O futebol tem isso, é um jogo só. Não tem ninguém expulso. Mas uma das novidades do Internacional, inclusive o Rodinei, que está perto do final do seu contrato, né, está vendo o Saravia aí assumir a titularidade. E ele fala exatamente sobre esse jogo daqui a pouco. Sí, bueno, mañana tenemos un juego muy importante, vamos a ir en busca de la victoria, que bueno, eso nos va a acercar a clasificar, que es el objetivo que tenemos. Estamos trabajando, hoy tuvimos los últimos detalles para preparar el partido, así que nada, concentrado y bueno, esperando el juego de mañana. Primero que nada, pensando en el juego de mañana, que es la Libertadores, es un partido, como dijiste vos, muy, muy importante. Estamos enfocados 100% en este juego y bueno, después más adelante tendremos que preparar lo que se viene. Tá, então ele que evidentemente está assumindo, até porque tudo indica que o Rodinei não ficará mesmo, no final do seu contrato agora no final do mês, ele está deixando o Internacional. Olha aqui, o Márcio Martins Fraga, ele faz um comentário aqui, como sempre, ele sempre participa aí. Olha, o empate de hoje serve para os dois. E é verdade, né?
Pela dignidade, o empate não vai ficar ruim para o Olímpia. Nem para o Olímpia. O ruim é tomar uma sacola e perder de novo para o Inter. Mas evidentemente que o Olímpia vai querer sair para o jogo e para vencer, porque aí ele vai ter a tranquilidade só de um empate lá, jogando com o Correios na última rodada. E diz, olha, empate serve para os dois, mas a vitória já carimba a passagem e dá moral para o Grenal de domingo. Né? Colorado, ele disse, vamos Inter. Isso é verdade. Olha aqui, porque o Olímpia se empata e ganha do Tátira, ele também classifica. Também classifica. Mas aí um jogo de compadre que, dependendo do resultado, está 1-1, 0-0, 2-2, lá pelos 40 minutos, 30 do segundo tempo, os dois vão ficar meio, eu não vou, vão ficar meio que se estudando. Eu fico. Porque tá bom para os dois, tem isso também, né? Olha a grande surpresa é o Tátira. Né? O futebol venezuelano não é de primeira linha, a gente sabe. Mas quem deu vida para o Tátira foi o Internacional, claro. Exatamente pela aquela vitória. Né? Olha aqui o Douglas Salles estava dizendo, tá ruim o teu áudio. Agora já foi resolvido, viu? Ele diz assim, pô, Cadu, acho que estão te boicotando. Ontem era a câmera e hoje é o teu áudio. Foi no início do programa, são problemas técnicos aí, mas já resolvido, né? Normal em televisão, quando a gente faz programas ao vivo aí. Olha aqui, ó, o Douglas, Cadu, manda um abraço para minha mãe, é fã do teu programa há mais de 2 anos te assistindo. Então vai um abraço e até com todo respeito, um beijo para a dona Odete, então, né? É a nossa audiência, está sempre na nossa audiência aí. O Célio Roberto, essa Libertadores que só tem time fraco, pelo amor de Deus, não existe do Inter não se classificar. É verdade, né? É o que a gente está analisando. É um grupo fraquíssimo e vai ser uma grande vergonha para o Internacional ficar fora de uma fase de mata-mata, né, da Libertadores. E 4 brasileiros já passaram, né? Dá para dizer que essa é a primeira decisão do Ramírez? Essa é a primeira decisão do Ramírez. Né? E é uma decisão que vai repercutir na continuidade dele no Internacional. Não quer dizer que ele vai cair hoje se ele perde para o Olímpia, nem no próximo jogo. Mas ela vai dar gordura para ele, vai dar continuidade, vai dar sequência. E eu vejo, vamos pensar positivo, torcedor do Internacional que está nos assistindo. O Internacional está evoluindo. Ele teve esses tropeços. Agora, se ele classifica na Libertadores, esse esquema do Inter, golear em casa e depois buscar um resultado fora, ou até o contrário, dependendo de como é que vai ser, se passar para a próxima fase, o Inter pode ir até além do que se espera. Eu não vejo o Inter como candidato ao título de Mas não adianta golear em casa e perder fora. Título não dá para dizer, mas mata-mata é diferente. Uma goleada em casa aí muda a história. Meio que tu derruba o adversário. Mas se sabe que Libertadores, aquilo que eu disse, na medida de mata-mata, são 2 jogos, né? Daquele jeito não está bem, ou o adversário está bem, ou seja, tu pode crescer na competição, então não dá para dizer isso aí. Que dá para dizer, mais uma mensagem aqui, ó, o Jari Santos diz o seguinte, boa noite, parabéns pelo ótimo programa, mas o Inter precisa cuidar, depois de não ganhar do time ruim do Corinthians, como foi na final do Campeonato Brasileiro, ficar cotado com o time do quase. É verdade, isso é verdade. Olha aqui, ó, o que é verdade também é curso superior na prática, nossos 2 toques para Senai. E no Senai você tem aí o curso superior na prática Senai. Faça uma graduação Senai e aprenda na prática o que sua carreira precisa. Isso você encontra e tem no Senai. Bom, o Grêmio, ao contrário, é um jogo de protocolo, né? Sim, é um jogo todo de mundo protocolo. Com time reserva, o próprio adversário, né? Tá com time nem o reserva. Treinador não é mais aquele que teve aqui, já pediu o boné faz tempo. Então... merecido. Né? O Kiki Garcia. Aqui. E aí, Kiko. E aí é o seguinte, foi embora. O legal é que tem o Jean-Pierre jogando, né? Importante pro Grêmio botar o Jean-Pierre para jogar de novo, porque o Grêmio precisa dessa alternativa. Não, uma alternativa. O Grêmio, sim, se dá o direito, né, por ter encaminhado aí o título do Campeonato Gaúcho, a primeira vitória, embora nada seja definido, e também já com a sua classificação definida aí, matematicamente, é só de 1 ponto, aí, faltando 2 jogos, e mesmo que não vê, o Grêmio tem para perder essa vaga, tem que perder os 2 jogos e os adversários golear as suas partidas. Então, uma coisa praticamente impossível. Vamos ver a escalação do Grêmio, e aí sim o Thiago Nunes tendo a possibilidade de poupar os seus jogadores, né, pelo que criou, para o segundo jogo do Clássico Grenal. Né? Vamos lá, olha aí. A 8ª vitória consecutiva seria isso. E muita gente esperava o Adrião. Vamos lá, olha aí o time. O time do Grêmio está aí. Tá definido, aí vocês podem acompanhar, né? Olha só com quantos o Ricardinho, que foi autor do gol que deu a vitória. Aí tem alguns, o Pinares, né? Que é um jogador que tem essa posição,
E aí vai. Gabriel Chapecó no gol, Wanderson. Era para ser o Adriel, né? O pessoal esperava o Adriel, que é da seleção. Que estreia, né? Que estreia, o Chapecó, vamos lá, o Chapecó. O Wanderson, o Paulo Miranda, o Rodrigues e o Cortez, o Fernando Henrique, o Darlan e o Pinares, o Azevedo, o Ricardinho e Léo Show. Tá, esse é o time do Grêmio. Os suplentes ali, ó. Olha os suplentes: Adriel, Vitor Ferraz, Emanuel, Heitor, Guilherme Guedes, Dr. Bobsen, Pedro Lucas, João Pierre. O Jean-Pierre não começa, então. Não, Jean-Pierre não. Confundir com o Pinares. Então. Pedro Lucas está no banco também. O PP, que está se despedindo aí, o Elias Manuel, está aí. Esse é o time do Thiago Nunes para protocolar aí, né, a sua posição. O Grêmio que já está na fase de mata-mata da Sul-Americana. E salientando, a Sul-Americana classifica apenas o campeão de cada grupo. Vamos ver aí a classificação do Grêmio? Como é que está o Grêmio? O Grêmio que acabou, né, fazendo por si próprio e garantindo essa classificação. Olha aí, 12 pontos o Grêmio tem, com 100% de aproveitamento. São 4 jogos e 4 vitórias. Aí vem lá o Equidá, que joga no mesmo horário, o Equidá e Lanús se enfrentam no mesmo horário, né? E com 6-6, e o Aragua aí com 0 pontos. Não vai acontecer. Eu achei que a briga ia ser até o final. Perdendo nos 2 jogos, o saldo de gols é 12. Mas é isso que eu digo. E não, tem que ser de goleada. Porque o saldo de gols, olha, é tudo 12. Olha aqui, ó. 12, 4, 4, 4 e 12. Como eles se enfrentam, um vai tirar o saldo do outro. Eu achei que o Lanús ia oferecer uma resistência maior, mas pelo visto vai ficar pelo caminho. Olha aqui, na nossa audiência, Serginho Vasquez já. O Serginho, eu não sei o que ele vai fazer. Até vai secar, certamente. A primeira meia hora ele vai secar. Depois às 21, então vamos voltar. Depois a gente. Aí ele vai ficar com o radinho aqui assistindo o jogo. Ou 2 monitores ao mesmo tempo. Bota Fox Sports, tem no celular. Bota no celular. Dá pra ver. Olha o vídeo só, da Fox o Darlan, né, ele fala exatamente sobre esse time que tem como base aí os jovens, né, os garotos da base do Grêmio. Vamos ver o que o Darlan falou em relação a isso. Isso é muito importante, né, ter muitos atletas da base aqui representando o clube do Grêmio. Então, isso mostra que o trabalho está sendo muito bem feito lá na base, para quando o principal precisa aqui, todos estão prontos. Então, isso para mim, que vim da base, para outros que estão chegando agora, isso representa, né, que quando a gente trabalha, quando a gente tem seriedade, é importante para chegar nesses momentos e estar pronto. Tá, então o Grêmio com o time praticamente reserva, dá para dizer, né? 5-0 não é nem hoje. Não é 5-0. Nem 5-0? 5-0. Tá bom. No mínimo. Tá certo. Nós estamos... Só o Ricardinho esse aí vai fazer 4 gols. Tá bom. Primeiro tempo já vira em 3. E o Inter vai ser 3-1. Só para dar um recado final aí, né? Não esquecendo, a gente vai chegar no final de semana, quem estiver no litoral no final de semana, não pode deixar de curtir as delícias, né, lá do Bali Rai, aquela feijoada espetacular do Bali Rai que a gente está vendo na tela aí, com aquele atendimento lá todo do Luciano, toda a sua equipe. Olha, cara, eu estou indo para o litoral, talvez, nesse final de semana. Faça como a maioria. Com certeza, como sempre faço, vou lá. Faça como a maioria. O Bali Rai, que oferece essa feijoada aí, já que é tradicional, todos os sábados e domingo, né, frutos do mar. Então, o pessoal que tem ido muito para o litoral, em função dessa pandemia, muita gente está, inclusive, lá, direto, né? Então, não dá para perder, né, essa feijoada de sábado no Bali Rai. Feijoada bem quentinha, aquele vitrô, enxergando o mar, que maravilha. Hein? Não, é um espetáculo. A vista dali é sensacional. E aqueles frutos do mar no domingo. E os frutos do mar no domingo. Tá certo? Bom, vamos acompanhar aí os jogos aí, então, da dupla Granal. Tomara que com vitória das duas equipes, o Grêmio precisando só do empate. Até o empate é bom, não deixa de ser ruim empate para os dois, né? Tá certo? Cara, o Aragua vai ter buzinaço, carro de bombeiro se empatar com o Grêmio. Tá certo, valeu, um abraço. Valeu, Fiorinho. Tomara que a gente volte amanhã aqui repercutindo aí esses jogos aí com vitórias da dupla Granal, porque domingo tem a decisão do Clássico Granal. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX. Previdência e seguro de pessoas.